Mas para quem ainda não me conhece, eu vou resumir um pouquinho como tudo começou. O meu nome é Maria Margarete Brizola, eu gosto de ser chamada de Marga, por isso Marga Brizola, né? Eu sou casada, sou mãe da Jane, sou avó da Victoria. Eu sou de uma cidadezinha, eu nasci numa cidadezinha interior do Rio Grande do Sul, chamada São José das Missões, uma cidadezinha pouco mais de 3 mil habitantes hoje. Na época, ela era um distrito do município de Palmeira das Missões. E atualmente eu moro em Ijuí, já tem um bom par de anos aí que eu moro em Ijuí, vim para cá ainda jovenzinha, né? E estudei, enfim, já moro aqui há bastante tempo. Ijuí está localizado a 400 quilômetros de Porto Alegre, que é a capital gaúcha. E eu já tive várias profissões, eu já fiz de tudo aí nessa vida, né? Ou de quase tudo, né? Bastante coisa. Eu já trabalhei como doméstica, eu já fui caixa de supermercado, eu já trabalhei como auxiliar de escritório. E uma das coisas que eu sempre tive bem claro na minha vida era que eu queria fazer um curso superior. E eu não, né, nessa época eu não tinha dinheiro para fazer esse curso superior. Eu não fazia a menor ideia como é que eu ia conseguir dinheiro, então, para pagar o meu curso. Então, eu fui começando aos poucos, né? Imagina você querer fazer algo assim como estudar e não poder fazer isso por falta de dinheiro. É um sentimento que eu gostaria que ninguém sentisse. Então, eu comecei fazendo 3 disciplinas, que era o que eu conseguia pagar naquela época. O meu curso, para eu me formar em 5 anos, eu tinha que fazer 5 disciplinas no semestre, e eu não conseguia fazer todas, então eu fazia 3 disciplinas, que era o quanto eu podia pagar. E depois de eu entrar na faculdade, eu fui trabalhar como auxiliar de escritório, e mais tarde, assim, eu consegui, então, um crédito, um financiamento, que era o antigo crédito cativo, hoje se chama FIES, né? Para eu conseguir, então, fazer mais disciplinas e, assim, me formar junto com aquela turma que eu tinha iniciado dentro do tempo de 5 anos. E depois de eu me formar, eu queria empreender. Então, durante toda a minha graduação, o meu foco era ter um empreendimento. Então, eu fiz ciências contábeis porque eu queria empreender na área da contabilidade. Eu queria ter o meu escritório de contabilidade. Então, quando eu me formei, eu quis abrir o meu escritório de contabilidade, mas eu me deparei com uma questão que era a falta de dinheiro, né? Na época foi buscar um financiamento no banco, né, para eu abrir o meu escritório. Então, já comecei o negócio endividado. Então, eu não dava, assim, muito atenção para essa coisa de ter uma reserva, né, ter uma poupança, e aí já comecei aí endividada, né? E logo depois que eu comecei com o meu negócio, né, de contabilidade, ali, meu escritório, um tempo depois, talvez, sei lá, uns 2 anos depois, 3 anos depois, isso foi em 97, então, 3 anos depois, no ano de 2000, eu também comecei a dar aula na universidade. Então, início eu comecei trabalhando uma disciplina por semestre, uma noite só, mantinha escritório de contabilidade de dia e dava mais uma disciplina. Então, meu salário começou a melhorar aí, né? Então, eu era empreendedora, tinha o meu negócio e também tinha aí eu era prof, né? Tinha um salário ali de prof. Então, a partir daí eu comecei a ter crédito junto a bancos, coisa que eu nunca havia tido, ou pouco, né? Limites de crédito. Comecei a usar cartões de créditos, tinha cheque especial, limite de cheque especial, né? Mas só que também junto com isso vieram algumas dificuldades. E as minhas maiores dificuldades foi com o cartão de crédito e com o cheque especial. Eu usava o meu cartão de crédito como uma extensão do meu salário. E não foram poucas as vezes que eu tive que recorrer ao limite do cheque especial para eu poder honrar com os meus compromissos do mês. Quando eu tinha algum imprevisto, eu achava que não era importante a reserva de emergência, né? Então, eu não tinha. Eu recorria
a financiamentos caros, com altas taxas de juros. Além disso, eu gastava muito comprando coisas que eu não precisava, na proporção que eu comprava, né? Tipo roupa, calçado, bolsa, perfume. Então, se eu gostava de alguma coisa, eu comprava. E se eu não podia pagar à vista ali naquele momento que eu estava enxergando aquilo que eu estava desejando, eu comprava parcelado, eu usava o cartão de crédito. E eu também não tinha o hábito de poupar, eu não tinha uma poupança. Algumas vezes eu até conseguia guardar um dinheiro, mas por pouco tempo. Na primeira oportunidade que eu tinha, eu acabava gastando aquele dinheiro que eu tinha guardado. Ou seja, eu não tinha uma reserva, pensava que essa coisa de reserva não era necessária, porque eu tinha salário fixo, meu salário era mais ou menos bom, então eu não precisava dessa reserva. Até que em 2015 eu fui diagnosticada com síndrome de burnout, que é uma doença decorrente do esgotamento causado por uma situação de trabalho desgastante. Eu trabalhava em uma universidade, eu estava estudando na época, fazia uma pós-graduação também, e a pressão do trabalho, dos meus estudos, me levaram a esse esgotamento, e eu não estava satisfeita com aquela situação. Então, eu fiquei afastada de laudo para poder fazer o dito tratamento por 4 meses. E durante esse período que eu fiquei afastada, eu tive que viver com 1/3 do salário que eu recebia como prof, né? Então, o valor que o INSS me dava, né? Me pagava, era em torno de 1/3 do valor que eu estava acostumada. Então, imagina, de uma hora para outra, eu ter que viver com menos da metade do salário que eu recebi. Então, o fato da minha renda ter diminuído bastante e eu também não querer mais voltar a trabalhar naquele emprego, né, me fez buscar conhecimento sobre organização financeira. Primeiro, tentando resolver um problema meu, tentando resolver uma questão minha ali que eu me encontrava e que eu precisava resolver. Eu comecei a analisar as minhas finanças, a pesquisar sobre finanças pessoais, entender mais, recuperar conteúdos que eu aprendi na minha graduação de Ciências Contábeis, depois da minha graduação de Administração. Busquei também fazer leituras de livros bem voltado a finanças pessoais, né, a educação financeira. Alguns livros são, talvez vocês já conheçam, né, Riqueza de uma Vida Simples, Inteligência Financeira, Segredos de uma Mente Milionária, Como Organizar Sua Vida Financeira, Casais Inteligentes Enriquecem Junto. Então, todos esses eram temas que me chamavam a atenção, né, e que eu queria resolver dentro da minha organização financeira, né? Então, eu estava buscando esse conhecimento para eu poder organizar as minhas finanças. E depois de estudar bastante sobre finanças pessoais, eu descobri que uma coisa que eu não tinha e precisava ter era uma reserva de emergência. Então, eu percebi que eu precisava aprender a construir essa reserva de emergência. Eu não sabia como construir. Eu precisava, então, aprender como construir uma reserva de emergência. E para construir a minha reserva de emergência, eu passei por todo um processo. Minha grande dificuldade era reduzir os meus gastos. Então, isso dependia de uma mudança de comportamento, de uma mudança de atitude. Então, eu passei por um processo de autoconhecimento. Não consegui parar de comprar de forma imediata, mas eu fui reduzindo aos poucos até que eu consegui diminuir bastante e aos poucos parar com os gastos desnecessários. Identifiquei esses gastos desnecessários e fui fazendo esses cortes aí desses gastos desnecessários. Então, eu comecei inicialmente aí pensando em criar a minha reserva de emergência, que foi algo que eu identifiquei como sendo prioritário nesse processo. Eu comecei guardando 2% do meu salário, né? Até que eu consegui organizar os meus gastos, reduzir os meus gastos e aumentar esse valor que eu guardava para eu conseguir alcançar aquele objetivo de ter uma reserva de emergência o mais rápido que eu pudesse. Então, eu fui colocando em prática esses conhecimentos sobre educação financeira e consegui mudar a forma com que eu consumia, testei a
aquilo que funcionava, testei coisas também que não funcionavam, né? Foram 3 anos aí de muitos erros, poucos acertos. Observei tudo que estava dando certo e consegui, a partir disso, identificar um padrão. E isso me gerou uma boa economia em coisas que eu comprava sem necessidade, como roupa, como calçado, bolsas, perfumes, né? Coisas que literalmente eu comprava e pouco eu usava. E algumas coisas, inclusive, que eu pagava e que eu nem usava. Então, depois de traçar um plano e colocar em prática tudo que eu havia planejado, eu comecei a colher os frutos de todo o esforço que eu tive que fazer. Construí assim, consegui assim construir a minha reserva de emergência, e aí, a partir disso, eu pedi demissão daquele trabalho que eu tinha, utilizando essas estratégias que eu fui aprendendo quando fui estudar educação financeira. Eu consegui construir uma reserva de emergência equivalente a 18 meses dos meus gastos prioritários. A educação financeira, ela mudou a minha vida e a vida de pessoas que me pediram ajuda. E eu não quero que você, né, passe pelas mesmas dificuldades que eu passei. Eu quero encurtar o seu caminho, eu quero te mostrar o jeito certo de você fazer exatamente aquilo que você precisa para resolver essa situação. E eu sei o quanto dói não ter uma reserva de emergência no momento que a gente mais precisa.